Painel retrata história. Olá, meu povo, aqui mais uma vez para dar continuidade à série Garanhuns Álbum do Novo Milênio, do escritor e jornalista Manuel Neto Teixeira, ok? E no vídeo passado nós estávamos falando do Espaço Cultural Luiz Jardim, né? E falando do poeta e escritor Luiz Jardim. Esse espaço cultural fica ali no Marco Zero, no lado oeste da Avenida Santo Antônio. E lá tem esses painéis aqui, ó, contando toda a história de Garanhuns. Então eu vou falar da continuidade, né, a esse espaço cultural. Nesse espaço há um extenso painel em alto relevo, reproduzindo os ciclos da história de Garanhuns, que marcaram o seu desenvolvimento socioeconômico e cultural. O garanhuense Luiz Jardim destacou-se na literatura brasileira como romancista, contista e retratista. Ele próprio ilustrava os seus livros. Ele foi vencedor de vários concursos nacionais de literatura. E uma das obras que ele venceu, porque foram muitas, né? Eu só vou citar apenas algumas. Uma delas foi Maria Perigosa, um dos seus livros, prêmio de Humberto de Campos, editora José Olímpio, no ano de 1938. O Boi Aruá, primeiro prêmio do concurso de literatura infantil do Ministério da Educação, em 1937. O Tatu e o Macaco, segundo prêmio de livros de estampas do Ministério da Educação em 1940. Luiz Jardim figura sem nenhum favor entre os principais romancistas e contistas da literatura brasileira. Inclusive o escritor Mário de Andrade, prefaciando um dos seus livros, disse: Maria Perigosa, a meu ver, coloca desde logo o artista no primeiro time dos nossos contadores. Luiz Jardim principia por ter essa felicidade de ser nordestino, felicidade de que sabe se aproveitar abissimamente. Essas são palavras, né, do escritor, de outro escritor, elogiando o Mário de Andrade, né, elogiando o Luiz Jardim. Segundo, naquela trilha em que Lins do Rego se tornou mestre, Luiz Jardim se aproveita daquele contato mais íntimo que existe lá nas suas bandas entre Casa Grande e Senzala, para um estilo de dizer que é de extraordinário e delicioso sabor. Para vocês verem como tem a importância dessa cidade, da história dessa cidade, né? Grandes pensadores, grandes escritores, grandes homens da economia, grandes intelectuais viveram aqui em tempos remotos, em Garanhuns. Aqui eu vou citar mais um poeta, dessa vez ele é de tempos mais para cá, que foi o professor Maurílio Matos. Ele era odontólogo e poeta também, e ele escreveu um poema sobre Garanhuns intitulado Uma Canção para Garanhuns, e diz assim: Resplende na terra, num vale virente, a clara nascente do Paragi, do Paratagi, e o grito da seiva que explode na serra atrai o quilombo e o cariri. Do audaz sertanista os passos ressoam e alcançam o vale dos bravos unhanhuns. Os sangues se mesclam e os campos povoam. Então tu nasceste assim, Garanhuns. Garanhuns, canta alegre a canção que tu és, que de paz seja sempre o cenário. E teus filhos do amor, os lauréis. Canta forte a canção da nascente, que fecunda teus vales, teus montes. Esta mesma canção que da gente jorra como as águas das fontes. Do herói bandeirante tu foste pousada, refúgio dos negros nos teus alcantis. Dançaste o toré e fizeste toada, promessas macumbas e uricuris. Ó bela Simoa, teus filhos conclama e lembra teus feitos desde o alvorecer. A voz que bem alto teu nome proclama, exalta no hino do teu florescer.